Essa eu menciono na apresentação anterior, porque toda aquela estratégia que a gente tem para falar da assimilação de dados está embutida dentro dessa proposta, que é da pré-operação da assimilação, né? Então, aí a gente apresenta então, o status desse desenvolvimento. Funciona? Usa direito lateral. Direito esquerdo. Isso, funciona. Então, aqui, o objetivo dessa apresentação é dar uma visão geral sobre o esforço da DMDT no desenvolvimento da versão do sistema de modelagem e assimilação de dados na componente atmosférica, a qual se apresenta como alicerce para o modelo Monan, e onde esse modelo será construído. A apresentação contém, aí eu coloquei esses números aí, são 17 slides, tá? O projeto SMNA, né? Os atores, a forma como a gente concebeu o projeto, a forma de trabalho, grandes marcos de progresso, evolução do sistema. Depois, uma outra fase, a gente fala dos resultados preliminares, numa comparação com o Sigma contra a versão híbrida, numa avaliação da minimização na radiosonda e na radiância, que são os pontos mais importantes que a gente destaca, e depois uma avaliação, numa comparação da análise do UNICEF contra essa versão GESA híbrido, que nós chamamos de experimento 18, que é a versão candidata para a pré-operação. E depois a proposta dessa versão como pré-operação, né, aprovada em maio, a estratégia de como isso é feito dentro do contexto do Monan, cronograma de entrega na pré-operação. Depois o sistema diagnóstico, quando eu menciono a estratégia que a gente tem para a interação entre as três divisões, a metodologia de avaliação pelos especialistas, monitoramento da assimilação como uma atividade diária do DAS Monan, e depois, por fim, a assimilação no atmosfera expandida para os demais componentes do sistema terrestre, né? Nós estamos numa mesa que trata das demais componentes, nós estamos falando do atmosférico, a gente vai pincelar a interação entre as outras componentes, depois metas de curto prazo e agradecimentos e questões para plenário. Então, o projeto SMNA, né, foi concebido no início do ano passado, onde a gente estruturou melhor as atividades desses três grupos, o DAS Monan, que na época nem não era esses, mas de fato, com o Monan, eles se reestruturaram dentro desse macrogrupos. Então, são os três grupos, o DAS Monan, o ATM Monan e o GCC Monan, que têm trabalhado de forma bastante comprometida no desenvolvimento do SMNA e evoluções importantes que conseguimos, né? Um apoio, um suporte bastante substancial do grupo de computação científica, reuniões semanais com bastante interação, desenvolvimento e aprimoramento da versão, e integrado entre os dois grupos, com destaque, né, para o João e para o Paulo Kubot, que trabalharam em alguns pontos cruciais para gerar essa versão, e nós temos essa versão hoje, de alguma forma, como candidata pré-operacional. A gente tem que começar falando do SMNA como os grandes desafios que ele conseguiu alcançar em seu desenvolvimento. Um especial é o uso da coordenada híbrida, no modelo com a coordenada híbrida, que era um desafio que o BAN tinha por muito tempo, desde o milênio passado, para ser mais honesto, e a gente conseguiu, né, essa versão conseguiu vencer essa etapa. Então, o BAN, hoje nós temos o BAN com a coordenada híbrida, que a gente já sabia há muito tempo da importância que isso era para a assimilação de dados, em especial para a radiância nos altos níveis. Então, foi um avanço enorme que foi conseguido nesse desenvolvimento desse sistema nos últimos 2 anos. O destaque também é a forma de trabalho, né? Uma interação bastante forte entre os dois grupos, que foi crucial para o sucesso desse processo, principalmente com o uso adequado do sistema de versionamento, o SVN, e um passo que eu acho que também vale destacar aqui é a versão do BAN híbrido único para todas as aplicações, que eu acho que foi uma atividade extremamente importante que o grupo desenvolveu. Uma mesma versão que atenda todas as outras aplicações e as necessidades da assimilação contempladas nessa versão, né? Isso eu acho que
algo que merece destaque, foi um trabalho do Paulo, do João, que é a interação principal desses dois grupos, né? E o suporte do GCC também. Aqui nós temos a evolução das versões do sistema, né? Aqui nós temos essa 2.2, que foi a primeira, onde foi desenvolvido os trabalhos que tinham pontos principais incorporados, né? Uma versão híbrida única, como eu já destaquei, modificação na interface do BAM para a coordenada híbrida. Um outro ponto extremamente importante também, que a gente já tinha uma dívida no passado, desde o G3 de VAR, de 10 anos atrás, que era o IBIS para assimilação. A gente nunca teve disponível o IBIS para assimilação, a gente sabia que o IBIS era melhor, mas a gente nunca teve uma versão disponível para o IBIS, precisava se fazer alguns ajustes nas tabelas de equivalência, que foi conseguido também nesse trabalho. É um trabalho importante desenvolvido. Correções de bugs e limpeza do código também, que o apoio do GCC, que também, e o novo pré, né, que também está contemplado nessa versão. E com isso a gente obteve uma versão que a gente pôde rodar no mesmo período que foi feita a avaliação da coordenada sigma, num período que a gente já tinha uma rodada de uma coordenada sigma, a gente rodou com a coordenada híbrida no sentido de comparar a evolução e o que teve com as duas. Aí, alguns detalhes do experimento, né? Uma resolução no T299. O resultado foram bastante animadores, né? A gente rodou um mês de dado e a gente, principalmente com a estabilidade do sistema, né? O sistema não caía, e do ponto de vista técnico, resultados bastante coerentes. Aqui, os resultados que nos deixaram bastante animadores, a gente... todas as outras versões que estão coloridas aí, a Sigma é essa marrom, todas as outras versões não tinham opção, não eram opções. Todas elas caíam depois de um certo tempo. Enquanto que a versão marrom, ela não caiu, ela foi desligada, algo que nunca nós tínhamos conseguido. Podia até ser que um passo depois ela cairia, mas o importante é que ela foi desligada e não que ela... Ou seja, nós tínhamos a opção de continuar. As outras versões não eram opções, né? A gente fez vários testes ali, mudando, o João trabalhou bastante nisso, fazendo várias mudanças ali em alguns parâmetros da assimilação, controle de injunção de umidade, vários testes que foram feitos, troca de variável de controle de umidade, todos eles sem sucesso, e depois a gente conseguiu rodar essa versão que foi até o final do processo, né? A outra caiu, a outra foi até o final. E o outro patamar importante é uma estabilidade dos variáveis. Por exemplo, ali no meio, nós temos a pressão superfície média global, de certa forma, constante no tempo, sem crescer ou cair, como acontecia com as outras, né? Então, deu para nós uma perspectiva que nós tínhamos na mão um resultado interessante. Aí também a gente pôde avaliar o comportamento da assimilação de dados, né? Como que se comportava a qualidade da assimilação de dados. E uma forma bastante sintetizada de avaliar o comportamento da assimilação é olhar para o comportamento da curva de minimização da função custo, que está em verde, em verde nesse gráfico, né? São dois outer loops, né? São dois processos de minimização, e o primeiro com 50, o segundo com 175, 150 no caso aqui, né? E aí você tem o processo de minimização. Esse é o comportamento esperado, e a gente tinha, no caso da coordenada híbrida. Quando a gente tinha a coordenada sigma, esse em vermelho, algo totalmente irreal, algo totalmente que nos deixava bastante preocupado, porque não era nada físico, não tinha um comportamento que a gente entendia como sendo esperado, né? Era bastante desanimador, né? Com essa coordenada sigma, e agora com a coordenada híbrida, isso que está em verde nesse gráfico, mostra o comportamento bastante regular e esperado da curva de minimização, dando então assim e todo o período com uma regularidade até na quantidade de dados assimilados, deixando então a gente bastante animado, né? Um outro aspecto importante é que esse resultado, por si só, já justifica a sua utilização na geração de produtos de previsão numérica de tempo, porque ele valida a qualidade do modelo, né?
aquele modelo em vermelho não tem um comportamento, porque ele, comparado com as observações, ele se perde e depois de um determinado tempo ele fica muito mais distante da observação. Quando você tem um outro sistema, né, que é esse que é uma coordenada híbrida, mostra que ele é muito superior ao anterior, baseado nessas curvas que faz uma avaliação com relação à observação, né? Então, ele é uma forma de validar a qualidade do modelo. A outra questão é a assimilação de dados do ponto de vista radiosonda, né? A radiosonda, todos sabem da importância dela, do peso que ela tem na assimilação, então não tem como a gente fazer uma avaliação sem olhar para a radiosonda, e ela resume bem da esquerda e a coordenada híbrida da direita. Primeira coisa a ver, né, a olhar, é a escala dos valores do bias. Então, em cima nós temos o valor do bias em diferentes níveis em relação ao tempo. É um gráfico roll mover, né? É o tempo em função dos níveis. Então, a primeira coisa que... Então, em cima nós temos o valor, o erro médio, o viés. No meio nós temos o desvio padrão, nos diferentes níveis em função do tempo. E embaixo a quantidade de dados, né? Tem uma quantidade de dados maior ali em cima e a escala de cores aqui indica a quantidade de dados. Essa alternância é porque justamente aquilo que está piscando ali, né? As radiosondas estão concentradas a 0 e 12 e às 6 e 18 você tem uma quantidade muito pequena, então tem uma corzinha ali, mas ela é pequena. O ponto mais importante aqui na comparação é a escala dos valores do viés. Não tem comparação esses dois campos, porque um é mais ou menos 200, o outro é mais ou menos 1. Né? Então, em todo o período, você vê as cores diminuem um pouco, mas a escala é totalmente outra, é um outro ambiente. A coordenada híbrida tem um comportamento com relação às radiosondas muito superior em relação à coordenada sigma. E o desvio padrão também, né? Vocês veem que o desvio padrão é o ponto mais crítico. Você vê que, embora os valores são os mesmos, né? A escala de cores ali é a mesma, os valores que são observados são muito menores, né? Na coordenada híbrida, você tem um azul muito menos intenso, em torno de 2, quando você, aqui na coordenada sigma, ele está em torno de 14. E a quantidade de dado é relativamente igual, porque o peso da radiosonda é muito alto, então, na assimilação, nos dois casos, ele acaba assimilando. Né? Então, aqui só os resultados são destacados. Um outro ponto no questão da radiância é o benefício que, no caso da radiância, a gente obteve com a coordenada híbrida. Olha aqui em vermelho a coordenada sigma na quantidade de dado assimilado. Conforme o tempo vai passando, né, que é o que está embaixo do gráfico, a quantidade de dado que vai sendo assimilado vai diminuindo, né? Então você vai tendo cada vez menos dados sendo assimilados, enquanto que na coordenada híbrida essa quantidade vai sendo mantida, né? Tanto no first guess como na análise, que é esse pontilhado e esse tracejado. E aqui você vê a distribuição espacial do comportamento no espaço desses dados. Você vê que depois de um tempo, isso no último período, né, desse último dia desse período, desse mês, você vê que a rejeição de dado é muito alta. Por quê? Porque o espaço do modelo está muito distante do que está sendo observado pelas observações, de forma que ele passa de um certo limiar e a informação deixa de ser assimilada. Esse é um resultado que destaca grandemente a importância do benefício do uso da coordenada híbrida. A outra questão aqui no O-F ou -A, né, que é onde você tem a diferença do observado e o previsto, o first guess, e o observado e o analisado, o resultado final. Você vê aqui, principalmente no vermelho, que o vermelho é a análise do sigma, ela está distante de 0, enquanto que na coordenada sigma ela está praticamente 0, né? Então, mostrando que a análise, no resultado final da análise, ele tem muito mais coerência do que é observado do que com o que o modelo está sendo analisado e a solução final obtida. Né? Então, mostra também um resultado extremamente importante aqui. E a gente sabe do impacto da radiância para a assimilação de dados, então esse resultado é extremamente importante no sentido de mostrar
a importância dessa coordenada para a simulação. Aí nós temos uma série de melhorias que foram feitas para comparação com o NCEP do GSI, e a gente já tinha um relatório, né, que o grupo de modelagem já tinha feito para validar a versão coordenada híbrida com a análise do NCEP. A gente rodou no mesmo período com essa coordenada, com a nossa assimilação, e comparar, então, no final das contas, o mesmo modelo, mas um usando a análise do NCEP, o outro usando a sua própria análise, né, com essa análise do SMNA. E aí a gente fez uma rodada, e no início dessas rodadas, a gente já fez alguns ajustes, né, colocando ozônio, SST, Snow e traçadores, o mesmo, e uma série de outros experimentos que encontramos de alguma forma, o sistema até caía, não ia muito à frente, porque a gente avaliou esse tipo de comportamento aqui. Ou seja, com a assimilação de dados, né, então nós temos aqui a análise do NCEP à esquerda, e uma rodada cíclica depois de 24 ciclos desse sistema de assimilação. E a gente compara os dois campos, a gente vê que tem um resfriamento muito forte lá nos altos níveis. Ou seja, com a assimilação foi possível identificar um bug do modelo, e isso foi discutido nas nossas reuniões semanais, e o Paulo Kubota implementou uma solução para esse bug, e esse bug foi corrigido. Depois a gente tem resultados mostrando, não está aqui nessa apresentação, eu só quis evidenciar o bug que a assimilação permite que seja encontrado e tratado e solucionado, né? E aí foi corrigido esse problema, e depois de verificado da correção, rodou-se um experimento de 3 meses, que é o mesmo período para avaliação, e a gente então avançou. E aí tem uma série de necessidades que precisam ser feitas aqui. Nós estamos no status, rodar a versão T66 e o T299 na integração do modelo, usando o EGEON, agora migrando para o EGEON, porque é o espaço que a gente tem, para a gente avaliar a previsão das qualidades, a qualidade das previsões obtidas, que ainda é um estágio que nós estamos trabalhando, tá? E aí, em maio de 2022, uma integração entre as 3 divisões, foi aprovada a implementação desse sistema aqui na operação, né? Uma série de versões para ser implementadas e atualizadas depois da sua pré-operação, ser atualizada, de forma que está na operação, a gente avalia a qualidade na operação e também faz trabalhos para tratar dessa evolução e atualizar essa versão. Isso estava previsto para ser antecipado, né, em maio, mas a gente está para ser feito isso esse mês, 10 de 2022, foi criada uma comissão para implementar essa pré-operação, e a gente vê que esse é um caminho que pode ser bastante produtivo. E aí, a partir disso, a cada 3 meses, nós estamos prevendo aqui uma atualização. Uma segunda com ajustes na assimilação, uma terceira versão, né, na pré-operação com a assimilação de superfície, e uma quarta com a matriz B atualizada. Bom, não posso deixar de falar dessa estrutura de onde a gente vê o Monan dentro desse contexto com o SMNA, né? Então, essa é aquela apresentação que eu já tinha feito anteriormente, e no final das contas, o que a gente quer ver é a previsão ser entregue para os nossos usuários a partir do Monan. Esse é o produto final. Mas onde que o nosso sistema SMNA entra? Ele entra no estágio anterior para organizar todas essas fases, né? A questão do pessoal de dado dando suporte, a questão do pessoal de avaliação e a integração com os outros grupos. E esse trabalho feito desde a análise do NCEP, né? Com os dados do NCEP. Então, esse é o trabalho que esse sistema está sendo implantado, que é essa proposta inicial, né? São entregas previstas para como eu disse, a cada 3 meses, e tem uma série de desenvolvimento que precisa ser feito para cada uma dessas entregas, e o mais importante, um relatório com pareceres circunstanciados, né, dos especialistas em cada um dos tipos de dados, e também dos grupos de avaliação de modelos, o GAN e o AAT do Monan e o GAN do Monan, também avaliando a qualidade das previsões geradas, né? Aqui é uma lista de pessoas associadas em cada um dos grupos, então das questões dessa espiral que a gente tem de desenvolvimento, né? Cada um dessas caixinhas tem uma pessoa. Na matriz B tem o Carlos, e eu preciso citar as pessoas, tá?
Na injunção da unidade não física sou eu. A inicialização da assimilação é o Aravec e o João. A minimização da função custo, eu e o Carlos. Injunção para conservação de massa, o João. Dados convencionais, boias, sensores e navios, a Bruna, a Flávia, da DHM. Escaterômetro, a Natália. Radiosonda, o Sérgio. Dados de avião, Dirceu. Dados de estações de superfície, o Éder. Dados de perfiladores de vento, Renato. Vento por satélite, o Renato. Radiocultação, eu e Ivete. Dados de radiância, eu, com um bolsista. O Éder com os satélites geoestacionários, o João com os canais sensíveis da superfície. Então, esse grupo de pessoas vão trabalhar usando essas ferramentas, dessa forma como eu tinha mencionado anteriormente, no slide 1, lá da mesa redonda, 7 da mesa redonda anterior, os dados na simulação, um sistema de monitoramento dos dados, né, funcionando de forma que a gente consiga contribuir e monitorar o comportamento do dado da simulação. Um passo importante aqui, o meu tempo já acabou, mas já estou terminando, Ariane. Um passo importante aqui é o monitoramento da qualidade da assimilação, tá? Esse é um passo importante. A gente está trabalhando para criar metodologias de antecipar a queda do sistema e apoiar o grupo de IO para que ele seja suportado no sentido de antecipar os problemas que eles possam ter na operação. Essa é uma figura que caracteriza bem isso, que mostra o comportamento que a gente espera. Então, o que pode acontecer é um cruzamento ou uma tendência de cruzamento dessas curvas que antecipam um problema que possa acontecer, e aí a gente pode tomar decisões do que fazer com antecedência e tomar ações na operação para evitar esses problemas, né? Então, é aquela história, nós estamos juntos, tá? Alex, você está aí? Nós estamos juntos, o Alex está online. Estamos juntos nessa tarefa, é uma tarefa difícil para o IO, a gente entende isso, e envolvendo muitas pessoas, e não tem como a gente não estar bastante próximo. Aqui um último slide para dizer da tarefa que a gente tem no atmosférico, mas essa tarefa no atmosférico pode ser integrada com a assimilação de superfície, e num próximo estágio, a assimilação oceânica de forma desacoplada. Aqui está uma estratégia de forma desacoplada, mas de alguma forma a gente tem que trabalhar para avançar nesses trabalhos, e todo tipo de dado ele vai estar nesses 3 tipos de assimilação, e especialistas específicos para cada tipo de dado tem que trabalhar interação entre as coordenações. Nesse caso aqui, né, já no último estágio, o JEDI trabalhando no sistema de assimilação de forma desacoplada. Então, como metas, nós temos um relatório para ser entregue até dezembro, um artigo para ser trabalhado até o semestre de 23, na assimilação e ter os melhores resultados para o semestre de 2023 e trabalhar melhor na finalização da pré-operação. Aí, esse é o último slide, esse é o último mesmo, não é ficção. A gente tem que lembrar que todo esse trabalho é fruto do trabalho árduo do Saulo Barros, que nos deixou ano passado, né? Eu acho que vale a pena aqui a gente lembrar. E de alguma forma, Saulo, a gente precisa criar dentro do Monan, uma sugestão, tá? Criar no Monan uma forma de a gente reconhecer o trabalho dele, talvez através de um título de um prêmio, ou batizando um sistema de desenvolvimento, um sistema, alguma coisa desse tipo, para homenagear o trabalho do Saulo Barros, que foi crucial para a implementação da coordenada híbrida, e em função dela, todos os resultados que nós temos tido aqui, tá? Eu acho que é um reconhecimento. E como a questão da plenária, a gente tem que pensar como que a nossa divisão possa desenvolver a assimilação nas diferentes componentes, sem depender muito da DIPTC, em especial quando a gente tem restrição de máquina. Talvez trazer uma pré-operação para a nossa divisão? Não sei, tá? Essa é a questão para a gente colocar aqui na divisão, com esse flow que a gente está pensando, qual o caminho. Acho que vale a pena a gente repassar esses pontos, tá? Então é isso. Obrigado, gente. Desculpa, eu passei meu tempo.